Senhor. Amado e querido Pai Celestial, graças damos ao Senhor por mais este tempo que nos reunimos em nome de Jesus para estudar a palavra santa do Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado para com as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por mais uma semana que se passou. Hoje começamos uma nova semana. Amanhã começaremos um novo mês, novas expectativas, novos planos ou a continuidade deles. Queremos, em nome de Jesus, Pai, pedir que, ao estudarmos a Tua palavra, Teu Espírito aplique, Senhor, as Escrituras à nossa vida, ao nosso dia a dia, a tudo que nós possamos conversar, Senhor, seja aplicado à nossa vida diária, ao nosso cotidiano, e assim, Deus, nós mais e mais aprendamos a relacionar a palavra do Senhor à nossa vida e nos submetamos mais e mais à autoridade das Escrituras em nossa vida. Muito obrigado por esses amados homens e mulheres que têm separado, priorizado o Senhor e a Tua palavra. Dá-nos a Tua sabedoria, dá-nos, Deus, a graça e como estudaremos o livro de Apocalipse, revela, Senhor, a nós aquilo que precisamos aprender nesta manhã. Nós somos gratos por tudo e oramos em o nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, deixa eu tentar compartilhar aqui a minha tela, tá bom? Deixa eu ir aprendendo a mexer com esse rapaz aqui. Não é esse. Vocês estão vendo? Sim, estou vendo. Opa! Que bom. Então eu estou conseguindo. Muito bem, eu vou compartilhar com vocês e alguns slides, né? Eu separei também, como eu falei a semana passada, eu tô... Ah, rapaz, peraí. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá, então primeiro, eu esqueci duas coisas. Primeiro, vocês fizeram a tarefinha que eu dei a semana passada ainda em Judas? Pastor, semana passada eu não participei, então não estava nem sabendo. Ok. Os que estavam aqui comigo, fizeram? Rapaz, silêncio total, foram arrebatados. Só o grilinho. Ninguém fez? Eram duas tarefinhas ainda em Judas lá, sobre os filhos de Deus. Não, né? Pelo jeito, ninguém fez. Fez aí? Alguém fez? Perdão. Eu fiz de cabeça, pergunta que eu respondo. Quem são os anjos que se rebelaram? Essa pergunta? Isso, foi essa pergunta que eu fiz. Eu respondi. Tu respondeu? Então Sim. fale, Júlio. Qual é a tua... Os anjos que se rebelaram foram os que vieram junto com Lúcifer. Eu penso assim também. Eu achei que fosse isso aí. Os que desobedeceram lá do início. São aquele 1/3 lá que caiu com Lúcifer? É isto? É isso aí. É isso que eu acho. Ok. Então, a minha pergunta é para vocês aí. Alguém mais quer opinar?
se esses são estes anjos, eles estão todos guardados, eles não estão agindo? Não, estão soltos, né? Estão agindo sim, né? E como? Ué, então não entendi. O texto fala que eles estão encarcerados, não é? O texto fala que eles estão Encarcerado. guardados sob trevas, em algemas eternas. Até- Então como é que eles estão agindo? Se eles estão guardados para o juízo do grande dia, como é que eles estão agindo, Júlio? Eles estão agindo de dentro da cadeia, tá que nem fazendo que nem os políticos lá dentro. Faz sentido. É verdade. Pastor, O leão, ele tá preso. Agora o Júlio contextualizou legal, né? contextualizar tudo bem, só não pode atualizar a Bíblia, né, pastor? Então, Eu não estava nessa aula, e uma pena, né, porque eu gosto muito. Mas é um texto complicado, porque Paulo vai dizer sobre os principados e dominadores do ar, né? Então é plural. Satanás não age sozinho. Mas, por outro lado, a Bíblia também nos afirma um aprisionamento de uma legião também, né? E destinada ao fogo do inferno, aguarda, né, o juízo. ok. Eu particularmente acho de que não são aquele grupo, né, que fala que Satanás caiu e juntamente com ele um terço, embora, né, aqueles dois textos que a gente já comentou, né, de Isaías 14 e de Ezequiel 28, que a grande maioria atribui a queda de Satanás. Existe um grupo que defende uma posição diferente, né, que o texto não fala exatamente sobre isso, mas enfim, a gente compartilha disso que você já deve ter ouvido, e na minha visão, esses anjos aqui, né, não fazem parte, né, parte que eu falo assim, não é este um terço que caiu, né, e eles estão presos ou soltos, né? A versão, ou embora seja um texto complicado, como o Marcos falou, a posição mais defendida é de que estes anjos caídos aqui são aqueles que coabitaram com mulheres lá de Gênesis capítulo 6. E esse pecado foi tão hediondo, como falam os estudiosos, né, de que Deus os aprisionou, né, aguardando o juízo final, como diz o finalzinho do versículo 6. Né? Embora seja complicado, eu tenho que olhar para aquilo que está escrito. Né? Então ele fala, anjos que não guardaram seu estado original, abandonaram o próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas. Tá falhando muito em para mim. algemas. Tá falhando? Tá falhando muito. Estão me ouvindo? Melhorou, Paulo, Rogério? Tá normal, deve ser a internet. Aqui tá ok, aqui tá normal, sem problema. Não foi você que falou? Perdão. Achei que tinha sido você, Paulo. Tem que repetir tudo, pastor. Falhou muito. Tá, mas é o teu. Tá falhando do Júlio. É o teu, viu? Júlio tá É só falhando. o teu, Júlio. Do Júlio tá falhando. A internet. O meu tá bom internet. aqui também. Mas eu vou repetir, Júlio, ver se você consegue ouvir. Tá bom? Vou tentar falar de novo. Uma posição que é a mais, dizer assim, a maioria dos estudiosos defende que estes anjos, né, são anjos que coabitaram com as mulheres lá em Gênesis capítulo 6. Né? Lá fala uma expressão, os filhos de Deus. Né? Então há uma ideia de que estes anjos coabitaram com mulheres e este pecado foi tão hediondo que Deus os aprisionou em algemas eternas, como diz o texto, para o juízo do grande dia. Então, essa é uma
uma posição, né? Uma delas, na verdade, né? Uma outra posição é o que vocês compartilharam aí, né? Que são anjos que fazem parte deste 1/3, e de que Deus os aprisionou, e aqui, embora não fale a razão, né? Só fala que não guardaram o estado original. É muito complicado de interpretar isso aí, né? O que seria não guardar o estado original e abandonar o próprio domicílio? Talvez aí, por ser muito difícil de entender, as pessoas traduzem, então, ou interpretam com Gênesis capítulo 6, e a partir desta interpretação de Gênesis capítulo 6, também acontece a consequência, que é os chamados Enaquins. Enaquins foi uma geração, uma raça, uma geração de gigantes. Então, esses gigantes teriam, né, nascido ou sido gerado a partir deste tipo de relacionamento, né? Os Enaquins permaneceram um bom tempo aí na história da Bíblia, né? Como vocês conhecem, o próprio Golias, né? É uma dessas pessoas. Então, essa é uma ideia, né? E a outra é o que vocês compartilharam. A grande dificuldade é saber, né, o que significa abandonar o domicílio, mas eles estão guardados. Independente do que tenha acontecido, uma coisa eu entendo, eles estão guardados sob trevas. Eles não estão agindo, como o Júlio brincou aí, né? Eles não estão agindo, eles estão guardados em algemas eternas para o juízo do grande dia. Pastor, eu infelizmente não participei dessa aula porque eu estava ocupado lá nas aulinhas de surf, né? Mas é um texto muito joia, muito legal e também muito complexo, porque essa ideia que se apresenta, ela é difícil de compreensão, porque Jesus disse que os anjos são assexuados. Ele, trocando umas figurinhas com saduceus e fariseus, ele disse que não conhecem, né, o reino de Deus e nem a sua justiça, porque anjo não tem relação com mulheres, né? E ali, o texto de Gênesis, capítulo 6, há uma alusão aos filhos de Sete, que a partir desses filhos é que começou-se a invocar o nome do Senhor. Até então, os filhos... Perdão, Enos, Enos. É que o texto ainda está fugindo da minha mente aqui. Mas houve uma nova geração que passou a olhar para o céu e entender que há um Deus, o Criador, e invocar o nome dele. E aí a expressão filhos de Deus, talvez, né, seja por isso. Então é difícil compreensão esse texto, da gente entender que os Enaquins vieram de anjos com mulheres. No caso, os semideuses, né, da mitologia grega, é complicado isso aí. Foi o que a gente falou na aula passada desse capítulo 6, a gente falamos que era descendente de Adão, né, esses filhos de Deus. Exatamente. Eu particularmente participo também desta posição, né? Não acho que estes anjos aqui eram os filhos de Deus de Gênesis 6. Né? Eu caminho na ideia de que eram filhos de pessoas humanas mesmo, né? E não anjos caídos. A grande dificuldade mesmo aqui é entender o que Judas quis falar sobre eles não guardaram o estado original, o que aconteceu, o que eles fizeram. E daí a ideia, né, de alguns... e quando eu falo estudiosos, é gente grande, né? Tá? É gente autora de livro, coisa assim, né? Não tem nada a ver comigo nem com a gente aqui, né? Mas é gente que entende bastante das próprias línguas. E por talvez não entender o que significa, né? Guardar o estado original, o que foi que eles fizeram, e aí então ligaram com Gênesis 6, né? Porque até então
né? Não tinha esses filhos de Deus aí, eram até um pouco desconhecidos, embora, como acho que foi o Marcos que falou, né? Não reconhecia a voz direito, e depois também falou o Fernando, né? A Gênesis 4:26, que fala da linhagem de Enos. Então eu participo também dessa ideia de que esses filhos de Deus aí eram gente humana, não eram anjos, não. Mas, novamente, né, é uma opinião, né, que faz parte das opiniões, mas eu acho que olhar para o outro lado, de que anjos que são assexuados, né, como é que eles não guardaram o estado original, como é que eles tiveram relação sexual com mulheres, eu acho, particularmente, mais difícil de caminhar por essa ideia. Ô, pastor, desculpa aí, é que eu gosto de participar desse assunto. Judas é uma carta muito complexa, ela traz revelações que a Bíblia não tem, né? O corpo de Moisés, por exemplo, é uma, né? E a questão do estado original que eles não guardaram, na Revista e Corrigida, uma versão mais arcaica da Bíblia, né, diz que Lúcifer havia sons, instrumento de sonoridade, de adoração ao Senhor no corpo dele, né? E a gente lê lá Ezequiel e Isaías que ele se corrompeu, ele quis ser como Deus, sentar no lugar de Deus, e aí foi lançado para baixo. Não sei se a gente pode associar, né, essa expressão de corromper-se, perder o estado de santidade. Lúcifer era o chefe da adoração, era o arcanjo principal da adoração no céu, né? E aí perdeu-se, tornou-se o que ele é hoje. E os anjos que o acompanharam, como está em Apocalipse 14, se eu não me engano, 1/3 do céu desceu com ele. Acredito, né, pastor, sou leigo no assunto, mas acredito que esse estado original de santidade e pureza foi pro chapéu, né? Se tornaram o que são hoje. Eu vou nessa linhagem aí também. Nessa ideia também de estado original, essa questão do que eles foram criados e para que eles foram criados. Trocou o propósito, né? Isso. Ok. Então, dentro dessa linha, né, alguns, por alguma razão que só pertence ao Senhor, o Senhor separou para o juízo do grande dia. Eu só estou falando isso porque a ideia que o Júlio tinha aberto no início, de que eles estão presos, mas agindo, aí eu creio que o texto não nos permite interpretar assim. Acho também que, como vocês colocaram, né, caíram junto com Satanás 1/3, e deste 1/3, por propósitos de Deus, ele guardou para o juízo do grande dia, que na minha visão, essa é a minha visão, tem a ver com a grande tribulação, com aquilo que vai acontecer, que Apocalipse vai falar, não sei se a gente vai chegar a estudar, se vocês estiverem dispostos aí, né? Na questão dos selos, das trombetas e das taças. Quando os selos forem abertos, especialmente quando o último selo for aberto, eu particularmente entendo que o Senhor vai como que soltar estes que estão em algemas eternas para esse sofrimento que até então nunca aconteceu na Terra. E aí eu caminho também com o que vocês falaram aí. Legal? Deu para brincar um pouquinho? Deu sim. Alguém falou. Sou eu, a Val. Oi, Val, diga. Assim, só uma dúvida, e aí eu queria um pouquinho de luz nesse sentido, porque quando ele fala assim, né, que... Eu lembro que tem um texto, eu não me recordo agora qual onde fala que alguns anjos, né, que participaram da rebelião de Satanás, alguns de tão violentos, vamos dizer assim, esses estão aprisionados, mas outros
dá a ideia, quando fala de alguns que eram tão violentos, que se encontram aprisionados, né, dá a ideia que outros não estão aprisionados e que agem, que são agentes, né, de Satanás, né, são agentes ativos de Satanás. E aí eu sempre entendi que esses agentes ativos de Satanás são aqueles que se manifestam, vamos dizer assim, aquelas pessoas que praticam, né, a macumbaria, a umbanda, o candomblé e tal, que são esses demônios que precisam desse corpo, né, que utilizam desses corpos, dessas pessoas, e agem no mundo, né, na sociedade. Faz sentido? Sim, faz sentido. Também penso assim, existem. Os demônios estão aí, agindo no mundo, né? Não é de hoje. E há várias passagens bíblicas que mostram essa realidade, que eles se apossam, né, do corpo humano, né? Talvez alguns entre nós aqui, não sei quem, já participou, já foi instrumento de Deus para expulsar demônios de pessoas, né? Sim, sim. Então isso é a grande maioria, aí, vou dizer, dessa questão de um terço que caiu. E dentre este grupo, Val, eu entendo, olhando para Judas, que tem um grupo que Deus separou, né, para um propósito lá na frente, dentro da grande tribulação, dos selos, trombetas e taças que vai acontecer. Então, tá. eu caminho também como você está falando. Porque eu sempre, desde que eu me converti, porque assim, antes de me converter, eu e o Fernando, né, por conta da mãe dele, que participava de centros, né, e ela, inclusive, ela recebia demônios, né, depois ela, graças a Deus, foi a primeira a se converter na família, porque ela não gostava daquilo, ela odiava aquilo, mas ela tinha medo de sair, né, porque eles ameaçavam. Então, ela se converteu, graças a Deus, e a partir dela, né, ela acabou trazendo, né, sendo um instrumento ali de Deus para a gente. E aí, vamos dizer assim, enquanto nós íamos, né, o Fernando principalmente era mais ativo, e a gente via os demônios quando incorporavam nas pessoas, a gente via que a pessoa saía totalmente do corpo, a pessoa deixava de agir ali, a pessoa humana, né, deixava de agir ali, e quem agia era uma outra pessoa, né? E Sim. isso era notório, até porque pela força, pela forma como a gente sabia. E aí, quando eu me converti, e eu comecei a ler a palavra, e eu passei por todas essas passagens, né, que o irmão citou aí, né, de Isaías 14, aliás, Apocalipse 14, eu acho que Isaías também é 14, 12, ou 12, 14, uma coisa assim. Isaías 14, Ezequiel 28. Isso, pronto. Então, eu li essas passagens assim, e vendo ali realmente, né, e aí Judas, quando eu cheguei em Judas, que me deparei com esse texto, e Apocalipse, tudo, então eu comecei a entender exatamente dessa forma, que tinha aqueles que eram verdadeiramente muito perigosos, e tão perigosos que Deus aprisionou, porque não daria para eles viverem, vamos dizer assim, nesse mundo, atuarem nesse mundo, e ao mesmo tempo, e que, claro, separou para um outro momento, como você mesmo falou aí, mas que havia esses que eram agentes ativos de Satanás, que agiam na sociedade, e que nós, que passamos por essa, infelizmente, experiência de centro de macumba, a gente via realmente ali, né, que não eram desse mundo, vamos dizer assim. Então, só queria sintetizar isso para ver se a minha leitura, o meu entendimento, o meu raciocínio estavam certos dentro da palavra, claro. Sim. É assim que acontece mesmo, Val. Ainda acontecia na época de Jesus, nós conhecemos os textos bíblicos, nós conhecemos a história do Gadareno, lembra do Gadareno? Né? Sim. Então tem a história do Gadareno, e acontecia naquela época, de lá para cá, e acontece hoje. Né? Hoje ainda há
essa ação de pessoas que ficam possessas pelo inimigo. Possessas literalmente falando, né? Que precisa mesmo de expulsar o demônio, ou demônios, né? Eu já vivi várias realidades de pessoas que muito mais que uma, muito mais que um, né? Então, isso acontece hoje, acontece muito por aquilo que você falou, né? De frequentar lugares, né? Onde isto é, vou dizer assim, vivido em toda a intensidade, né? Que é realmente buscar o demônio e querer que ele haja na vida da pessoa. Então, eu creio que uma boa parte da gente aqui já experimentou essa realidade de ver ou ainda de participar, né, em oração da libertação de pessoas. Muito bom. Eu ia dar uma tarefinha para vocês, mas eu vou insistir em dar uma tarefinha para casa. Eu ia fazer com vocês agora um pequeno exercício, mas eu vou mudar. Eu vou seguir e entrar em Apocalipse mesmo, e eu vou deixar uma tarefa para nós fazermos em casa, tá bom? E aí espero que vocês façam o pequeno exercício. Para perguntar quem era um anjo da igreja? Não, na verdade, o exercício é o seguinte, eu vou só comentar, tá? Só para vocês saberem, e deixa eu explicar ele direitinho, para depois não ter problema. O exercício é o capítulo 1, versículo 3. Abram lá comigo. Apocalipse 1, 3 diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Eu queria fazer o exercício em sala de aula para que vocês pudessem colocar em funcionamento o tique e o teco, sem fazer nenhum tipo de pesquisa. Tá? É realmente uma questão de tentar lembrar aquilo que a Bíblia diz, o que está no teu coração, o que você já estudou, sem pesquisar. O que eu quero dizer? João fala aqui, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia. Ao longo do livro, ele vai citar mais 6 bem-aventuranças. Ele fala 7 bem-aventuranças. E o exercício é olhar para o versículo e lembrar que outra passagem tem relação com a bem-aventurança. Então, por exemplo, aqui ele fala assim, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Thiago. Existe vocês lembram de uma passagem bíblica ou de outras passagens bíblicas que falam sobre este princípio de ler, de guardar e de ouvir a palavra, e que isto é uma bem-aventurança? Entenderam a minha pergunta ou não? Pastor, não entendi direito. Pode perguntar de novo? Posso. João vai colocar aqui no livro 7 bem-aventuranças. E ele coloca bem-aventurado, no versículo 3, aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda as palavras. O exercício é, sem nenhuma pesquisa, apenas a pesquisa na mente e no coração. Quais outras passagens do Antigo ou do Novo que corrobora com esta bem-aventurança que João está falando?
Por exemplo, aquele que ouve a minha palavra e pratica é semelhante ao que construiu a casa sobre a rocha? Joia, Mateus capítulo 7. Muito bom. O exercício... pode falar, Marcão. João capítulo 15. João capítulo 14. Aqueles que me amam guardam minha palavra. Joia, João 14, 21. Legal. O exercício vai ser este. Tá? Eu vou colocar para vocês quais são as bem-aventuranças, e eu queria que vocês, ao fazer o exercício, apenas fosse buscar o coração e a mente, tá? Sem fazer pesquisa em outro material que não seja aquilo mesmo que nós temos guardado dentro do coração. Tá legal? Depois eu coloco lá as 7 bem-aventuranças e vocês fazem durante a semana, depois alguém compartilha, tá bom? Muito bem. Vocês estão lendo aí, estão vendo comigo questões introdutórias, tudo bem? Estão visualizando? Ok? Queridos, por favor, respondam aí para mim. Sim, estamos vendo sim. Ok. Legal. Então tá bom. Então vamos ler junto. Carlos Oswaldo disse que a escatologia bíblica é uma daquelas áreas em que, na melhor das hipóteses, os crentes concordam em discordar. Apontava a escatologia não apenas como um conjunto de ideias, mas como um veículo para promover submissão a Cristo e compromisso com a sua obra. Eu queria que a gente visse essa questão especificamente de Apocalipse com esta ênfase, né? Estudando Apocalipse um pouco mais, a gente vai poder ser mais submisso a Cristo e muito mais compromissado com a obra dele. Ainda segundo o Carlos, ele fala que falava, né, que estudar essa matéria exige de você e de mim uma perseverança filadelfiana. Alguém pode ler Apocalipse 3:10? Ninguém lê? Apocalipse 3:10. Alguém pode ler? Só para vocês participarem, hein? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ok. A ideia é essa, né? De perseverança filadelfiana. E se nós assim procedermos, né? Ele falava que isso receberia uma recompensa muito grande, tanto na vida individual, quanto na vida da igreja. Né? Então, Esse acho que capítulo está falando da tribulação, que a gente vai passar? Esse versículo? O versículo 3? 3:10? Sim, da tribulação, só eu não colocaria que nós vamos passar, né? Aí depende da posição, né? Mas dá uma visão aqui de que a gente vai passar, se você ir nessa linhagem aqui desse versículo, né? Não, ele fala também, eu te guardarei da hora. Eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir. Ele não vai guardar na hora, ele vai guardar da hora. Tá. Eu volto nisso aí, que é interessante o que o Fernando falou. Quando nós falarmos sobre as posições, aí eu vou voltar um pouquinho nisso que o Fernando colocou. Você vai ter que dividir a classe aí em pós e pré.
Pode ser, é verdade. Vai ter que fazer uma divisão aí da classe. Então, quando a gente chegar lá, eu vou dar uma pesquisadinha aí em vocês, quem tem uma posição, ou quem pelo menos segue uma linha, e aí a gente vamos fazer um debate muito legal aqui no grupo. A gente tem que saber quem é pré e quem é pós. Muito bom. No Apocalipse de João, a gente se depara, claro, com um livro único, né? Verdade. É o que a gente chama de literatura apocalíptica. Então, o livro é de compreensão muito difícil para leitores do período posterior ao Novo Testamento. Por isso foi sempre negligenciado no curso da história, tá? E mais recentemente, né, no pietismo, liderado por este homem aí, John Albert Bengel, que se deu um peso maior, que se voltou, ou, na verdade, começou-se a estudar com mais dedicação e perseverança o livro de Apocalipse. Essas ideias que o Fernando colocou, de pós-milenismo, de pré-milenismo, né, de tribulação, essas ideias, elas não são muito antigas, né? Isso é do século, praticamente do século XIX, né? Então, nós estamos aí falando de uns, talvez, 200, quase 300 anos antes que este livro de Apocalipse começou a ser estudado com mais perseverança, vou dizer assim, e essas ideias, né, foram, então, desenvolvidas, né? Especialmente no pietismo. Tá bom? Então, a gente vai juntos, nós vamos tratar um pouquinho, se vocês estiverem dispostos, por isso que eu falei, se vocês quiserem, a gente estuda um pouco mais o livro de Apocalipse, né? Claro que a gente não vai entrar em toda... enfim, como eu falei para vocês, eu estou expondo o livro no seminário. E é interessante que tem pastores de igrejas que se inscreveram para estudar o livro, né? Junto conosco, né? Porque pretendem também compartilhar em suas igrejas, né? Então, no seminário, por exemplo, hoje, eu tenho alunos que são pastores de igrejas, que estão estudando juntamente conosco. Então, se vocês estiverem dispostos, a gente dá uma continuidade aí e dedica um tempo maior para o livro de Apocalipse. Não sei se vai ser possível, claro, acho que não, né? Toda a profundidade que nós precisaríamos, mas dá para a gente, pelo menos, dar uma passada e poder falar daquilo que... Oi? Ou a gente faz uma classe aí, umas quinta-feira aí. Se tiver grupo aí, é muito bom. Vocês podem participar. Foi escrito. Né? Eu tenho a apostila que eu estou usando, eu estou preparando essa apostila, né? Eu estou desenvolvendo a apostila, já tenho uma parte, eu posso passar para vocês, mas aí eu queria que fosse, se de repente a ideia do Fernando vingar, se vocês acharem que a gente encontra espaço na semana, eu queria que fosse tipo classe, né? Com tarefas, com exercícios, com livros para ler. Então, se alguém tiver disposto aí, no final a gente volta a falar e a gente forma a classe. Se formar aí 2, 3, 4, não tem problema. Estou disposto a estudar com vocês. Mas é uma classe, tá bom? Tipo assim, não fez tarefa, não está fazendo exercício, então pede para sair e volta à vida normal, com todo o respeito e carinho. Tá legal? Então, vamos lá. Uhum. A gente volta a falar, me cobrem aí no final, se vocês estiverem dispostos a formar a classe, a gente forma a parte daqui da EBD. Ou até aqui, não sei, pode até ser aqui, né? Mas aí vai envolver essa questão de estudar, que na verdade, queridos, não é a questão apenas da Apocalipse, vocês me conhecem, eu bato nessa tecla faz tempo, né? Mas
se é para estudar, tem que levar a sério, né? Porque eu vou dar material, é livro para ler, exercício para fazer, senão não tem sentido, né? Ficar só ouvindo, ninguém aprende nada. Muito bem, Sim, deixa eu falar... Jaime, Oi. perdão. Fale, Acho querido. legal assim, aprofundar assim, no estudo desse livro aqui na classe, porque realmente é um livro muito complicado e difícil. Eu sou a favor que continue aqui mais aulas sobre Apocalipse, aqui. Com material para estudar, com exercício para fazer, aqui mesmo. Se não houver na semana, tempo para fazer isso. Tá, eu fico preocupado só com duas questões, né? Na verdade, preocupado em termos, né? Porque quando a gente dá tarefa ou, por exemplo, tem que fazer uma leitura preparatória para a classe, talvez a um grupo de pessoas, irmãos nossos que participam da IBD, não tenham condições de fazê-lo. E aí pode desmotivá-los a este estudo maior, entendeu? Perfeito. Então, eu penso que se nós formarmos uma classe à parte, eu acho que a produtividade vai ser muito melhor. Se houver tempo, se houver disponibilidade de vocês, a gente tenta. Acho que a gente pode tentar. Legal. A gente volta a falar no final. Me cobrem aí, por favor, para a gente aproveitar enquanto está fresquinho no coração, enquanto a ideia está diante de nós. Deixa eu falar da autoria, deixa eu falar das coisas básicas de Apocalipse, para nós depois entrarmos no manjar. Tá? Vamos falar primeiro do arroz e feijão, para depois nós entrarmos um pouco mais em profundidade. A boa evidência externa de que João, o apóstolo, foi o autor de Apocalipse. E todos nós sabemos, né? Todos nós caminhamos por essa... Uma telinha preta aí que atrapalha a leitura, né? Oi? Tem uma telinha preta aí. Ok. Deixa eu ver se ela... Tocar nela? Melhorou? Aí tá bom. Ok. Tá bom, tá bom. Por que a minha foto foi lá para cima? Eu tirei para poder aparecer aqui a leitura completa. Agora estão vendo? Tá bom, tá bom. Dá para ver. Legal. Então, a maioria de nós também entende assim, né? Que foi João, o apóstolo, o autor de Apocalipse, assim como falamos também das 3 cartas lá, né? 1ª, 2ª e 3ª João, né? De que a maioria dos tradicionais fundamentalistas, né? Caminham por essa autoria. Mas a gente sempre compartilha um pouquinho de evidências externas e internas. Né? Eu quero, de uma certa maneira, forçar eu e você, né? Encorajar eu e você a um estudo bem mais aprofundado do que simplesmente o que temos acostumado. Então, na questão externa, um clássico primitivo chamado Pastor de Hermas, ele usa a linguagem joanina, né? E ele tem alusões a temas de Apocalipse. Justino Marte, que eu acho que você já ouviu falar, cerca de 150 depois de Cristo, ele identifica João como o autor. E outros, né? Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes e também Eusébio. Então, essa parte externa mostra que João foi o autor de Apocalipse. E as evidências internas? O que são evidências internas? Você faz uma comparação, né, uma semelhança entre Apocalipse e o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele é notadamente atribuído a ele, ao apóstolo João. Então, você faz essa comparação de semelhança e aí você, então, tem uma evidência interna, isto é, daquilo que está escrito dentro do próprio livro. Então, por exemplo, Jesus é apresentado como o Verbo. Isto está lá em João 1,14, que nós conhecemos, tá? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, lembram deste? Tá? Esse é de 1,14. 1,1 também, né? E Apocalipse 19,13. Vamos ler de Apocalipse? Abram lá comigo. Vamos fazer essa
leitura aí dentro do livro. Apocalipse 19:13 diz assim: está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, o Logos de Deus. Então, assim como ele fala no Evangelho, ele fala também aqui em Apocalipse. Jesus é chamado de Cordeiro. João 1:29, alguém lembra de cor? João 1:29? Alguém se atreve? Eis o Cordeiro de Deus que tira o mundo. Isso, muito bem, Júlio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em Apocalipse, ele é chamado de Cordeiro 28 vezes. Se você colocar 22 capítulos, pelo menos em mais que um capítulo por vez, ele é chamado de Cordeiro. Nas duas obras, a pessoa e a atividade de Satanás recebem atenção. Tá? Não vou ler todos aí, tá? Mas tanto no Evangelho quanto aqui, a atividade de Satanás e a pessoa de Satanás é descrita dentro deste livro. Outro, somente João e Apocalipse, em todo o Novo Testamento, contém a expressão fonte de águas vivas. Tá? Somente João e Apocalipse usa essa expressão fonte de águas vivas. Está lá em Apocalipse 7:17 e acho que João 7:38 é o mais conhecido, quando fala que vai fluir daquele que está em Cristo, né, a fonte de águas vivas na pessoa do Espírito Santo. Outras expressões comuns às duas obras são aletinos, verdadeiro, martiria, testemunho, e terenta entolás, guardar os mandamentos. Então, essas expressões tem nas duas obras. Seguindo com vocês, quem quiser me interromper, fique à vontade, tá? Alguém sabe dizer o que significa a palavra Apocalipse? Alguém consegue dividir em duas? Alguém já leu a respeito? Eu não tenho certeza, mas acho que é a revelação do fim do tempo, uma coisa assim. Tem a ver com revelação. Mas alguém já leu em algum momento aí o que significa a palavra Apocalipse? Apo e calipto. É apocalipto. O grego é apocalipto. Então, apo é de, e calipto, ou calipse, né, é remover, tirar o véu. Por isso que dá a ideia, como falou o Fernando, da revelação. Então, a palavra Apocalipse significa tirar a cobertura de alguma coisa, ou remover o véu. Então, Apocalipse, uma palavra mais simples, significa revelação, tá? Revelar alguma coisa, tá bom? E é interessante que aqui é a revelação de Jesus Cristo, tá? E não de João, né? Embora João tenha sido o autor, né? É a revelação de Jesus Cristo. Então, aí há duas ideias, né? Ou a revelação a respeito de Jesus Cristo, ou a revelação que Jesus Cristo está fazendo. Deu para entender a diferença? Sim? Deu sim. Ok. Vocês precisam falar comigo de vez em quando, porque eu tenho que saber que vocês estão aí.
Eu acho que o Marcos, você está aí, Marcos? Marcos da Rosa? Sim. Ok. Eu acho que da outra vez eu vou preferir que você mostre, porque você mostrando, eu vejo todo mundo. E quando eu mostro, eu não vejo ninguém. Eu fico aqui só com a tela na minha frente. Exatamente. E quando é você que mostra, aí eu vejo todo mundo aqui embaixo. Aí fica mais fácil interagir, entendeu? Porque eu fico perguntando às vezes, eu não sei se vocês estão aí ou não. Mas enfim, vamos seguir. Não tem outro aparelho aí? Eu não. O notebook que eu tenho aqui, ao lado, ele está com a câmera quebrada. Entendi. Eu teria o celular, né? Então. Aí teria que entrar em 2 aqui. Eu acho que tenho medo de a internet ficar com problema, viu, Fernando? Não, eu tô aqui, eu tô em 2, eu vou estar com um, eu tô com outro. Eu teria que entrar aqui no celular. No T-Link você clicar aí no endereço aí. Será que você não fica vai, com duas telas. não vai ter problema de... Não. Entendi, tem vezes que eu uso até 3 celulares, um para ver o slide e outro para ver o pessoal. Tá conectando. Pode ir. Tá. Roda e avisa. Agora eu tô vendo vocês. Pronto. Mas vai dar eco. Fecha o microfone. Fecha o microfone. Eu tô tentando. Parou. Eu abaixei ele. Porque aqui no meu... Abaixa ou fecha o microfone. Eu estou tentando fechar o microfone, mas não aparece a... Agora apareceu. Tá bom agora. Ok. Vamos seguir. Agora eu estou vendo vocês. Melhor. Destinatários. O Apocalipse foi dirigido, em primeiro lugar, às 7 igrejas da Ásia Menor, cada uma das quais recebeu uma mensagem específica. Tá? Apocalipse, capítulo 2, em diante, vai falar um pouquinho sobre isso. Tá? O versículo, diria assim, o versículo-chave de Apocalipse está no primeiro capítulo, e eu quero ler com vocês, depois a gente vai falar um pouquinho lá embaixo. Apocalipse 1, 19. Alguém pode ler? Escreva, pois, as coisas que você viu, as coisas que são e as que hão de acontecer depois destas. Ok, este é o versículo-chave de Apocalipse, né? Escreve as coisas que viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quando nós estudarmos Apocalipse, e aí aqueles que vão dedicar tempo a isto, a gente vai entender um pouco mais, especialmente essa expressão que hão de acontecer depois destas. O que João está dizendo, tá? E depois ele vai entrar a partir, explicando os selos, explicando as taças e explicando as trombetas, tá bom? Mas essas 7 igrejas que vai até, na verdade, como igreja, vai até o capítulo 4. Tá? E depois do capítulo 4 até o capítulo 19, não se fala mais sobre a igreja. Depois ela volta na questão da noiva, do cordeiro, tá? Mas de 4 a 19 não se fala mais em igreja. Tá? Mas a gente iremos estudar juntos essa realidade.
Alguém comentou no início, e eu vou perguntar aí, de repente, vocês querem falar um pouquinho. As cartas, elas são endereçadas ao ângelos, ao anjo de cada igreja. Essa expressão tem sido interpretada como um anjo, né, por causa da associação destes, né, com as igrejas locais do Novo Testamento, ou ainda também como mensageiro, entendendo que as igrejas haviam enviado representantes até João, tá? O Fernando falou no início, né, de que muitos interpretam que o anjo da igreja aí é o pastor da igreja. Eu falei isso? Não falou? Não, só falei se eu ia perguntar quem era esse anjo. Ah, desculpa. Eu achei que... Então coloquei palavras na tua boca. Quem foi... Não pode, né? Não pode. Porque tem gente que acha que é pastor, tem gente que acha que é carteiro, né? Alguém que foi enviado para buscar o mensageiro da igreja, né? Esse anjo é o mensageiro. Eu acho, particularmente, que não é uma necessidade de debater. Posso seguir para frente aí? Pode. Posso, né? Pode. Legal. Não vejo necessidade de... Eu só queria expor uma coisa só, que eu li um livro sobre Apocalipse, aí eu queria só ver se bate mais ou menos no que pode ser, que as referências das alusões aí de Apocalipse, aí de algumas ilustrações, né, de que Paulo, como estava preso, e as cartas, e o que ele escrevia tinha que ser revisto pelos guardas e pelo chefe lá, vamos dizer, ele fazia muito essa alusão para que não fosse compreendido para quem lia. É mais ou menos isso? Perdão, eu não entendi exatamente o que você falou. Paulo preso... Paulo estava preso. Está falando de Paulo preso, escrevendo as cartas. De João, desculpa. João. Estou falando de Apocalipse. Ok. Você falou Paulo. Perdão. Quando eu li alguma coisa a respeito do Apocalipse, quando fala aqui dessas coisas desse símbolo, vamos dizer assim, né? Que Paulo usa. Ai, meu Deus do céu, João. Eu estou com Paulo aqui na cabeça. Como João estava preso e essas escritas tinham que sair da prisão, ele usou muito esses símbolos para que quem fosse ler ali, que tinha que passar pelos guardas ou pela chefe, até chegar a pessoa, ele não entendeu que João estava escrevendo. Tá. Estava na ilha, eu sei. Mas... Olha, eu sinceramente eu acho que não. Tá. O livro de Apocalipse, ele é de uma simbologia sem igual. Mas a simbologia de Apocalipse, nós estaremos correlacionando e entendendo a partir do Antigo Testamento. Por isso que nós estaremos estudando Apocalipse dentro do princípio do progresso da revelação e dentro do princípio de que o Novo Testamento e o Antigo, eles se complementam. Então, para entender Apocalipse, eu vou ter que estudar Daniel, eu vou ter que estudar Ezequiel, tá? Então, é aquilo que eu falei quando se comentou sobre estudar Apocalipse. Eu vou ter que estudar algumas passagens do Antigo Testamento para entender a simbologia de Apocalipse. Eu não creio que ela está aí, os símbolos estão aí no vácuo, né? A própria Bíblia, né, vai nos ajudar a entender a Bíblia, não. no caso de Apocalipse. Não foi isso que eu quis dizer, não para a gente entender. Eu digo que na época da saída das cartas onde ele estava, ele usou essa simbologia para que os soldados não entendessem o que estava sendo escrito. Então... Só os cristãos. Mas eu acho, Fernando, de que essa é
vou dizer assim, uma ideia, uma interpretação de que eu não acho base Equivocado, bíblica. Né? É uma conjectura. Entendi. Né? Pode ser possível, mas vou usar a frase do meu professor. Pode ser possível, mas é pouco provável. Né? Mas talvez aí uma vertente, uma ideia a se pensar. Existe alguma base bíblica, existe alguma coisa que eu possa fundamentar com essa ideia? Se tiver, a gente vai estudar. Base bíblica até o autor não colocou, porque ele disse que era uma situação da época, né? Entendo. Por exemplo, quando a gente for estudar, existe uma linha, por exemplo, eu vou mostrar para vocês, eu comprei o livro, deixa eu só achar ele aqui ao meu lado. Tem os armenianos e os calvinistas. Não sei se vocês... Não dá para ler o livro, não, né? Não dá para ver, né? Vocês não conseguem ver o que está na minha mão, não, né? Deixa para lá. Eu comprei um livro que é Apocalipse de Jesus Cristo. Né? Comprei exatamente para poder expor a matéria, né? Mais um livro aí dos que eu tenho. E esse autor aqui, ele vai dizer a posição dele, ele defende a interpretação literal do Apocalipse, não simbólica ou alegórica. E aí eu vou explicar depois para vocês o que isso quer dizer, né? De que maneira que a gente deve interpretar, estudar o livro de Apocalipse, porque é uma literatura apocalíptica, é uma revelação de Jesus Cristo, e eu tenho que aprender a estudar corretamente, senão eu vou mais e mais colocar aí, ou tentar descobrir cabelo em casca de ovo, tá? Como é uma literatura apocalíptica, tá? Então, ao longo da história, muitas pessoas, muitos estudiosos deram interpretações à parte da simbologia muito estranha. Verdade. Umas invenções terríveis. Tá? Então, a gente tem que ir com muito cuidado, né, fundamentando na palavra, para evitar que a gente fique descobrindo aquilo que não está revelado. Diga, Marcos. Eu queria participar só um pouquinho dessa dúvida do Fernando. Ele leu num livro, né, Fernando? Que o autor classifica a simbologia como um código, né, para os guardas. Isso. Só que eu acho muito, muito pouco provável isso. Talvez ele defenda essa ideia, mas eu não defendo. Porque João foi o único apóstolo que morreu de velhice. Ele foi colocado no caldeirão de óleo quente, milagrosamente não aconteceu nada com ele. Todos os outros apóstolos foram martirizados. Daí o que aconteceu? Viram que houve uma intervenção divina na vida de João, um óleo quente fervendo, e ele saiu ileso, como se fosse um banho de termas. Aí lançaram ele na ilha de Patmos, uma ilha prisional. Os piores elementos daquela época viviam ali. E já estava velhinho. Então, havia um propósito ainda de João receber as revelações e passar para as igrejas na época, as 7 igrejas da Ásia, que representavam a totalidade, né? Então, eu não vejo de nenhuma maneira que os soldados iam ter curiosidade de interpretar o que ele estava escrevendo. Tanto é que ele estava no meio de uma comunidade prisional pervertida, entendeu? Eu não vejo essa possibilidade nenhuma. Desculpa, irmão, eu não vejo mesmo. Legal. É interessante mesmo a gente observar aí algumas outras ideias, né? Porque faz parte da discussão, né? Então, o livro X fala uma coisa, o Y fala outra,
E acho que é salutar para nós você olhar essa posição, olhar aquela e entender que uma delas é mais bíblica do que a outra. Verdade. Né? Acho que é um desafio grande para a gente. Né? Por exemplo, aí, né, essa questão que a gente fala aí do milênio, são poucas pessoas, tá, que participam da ideia de que nós teremos um milênio literal. São poucos autores, né? Vou dizer assim, né? Vou colocar do pessoal que é estudioso, né? A grande maioria vai... Nem sei se pode dizer que a maioria, posso estar errado na porcentagem. Mas uma grande parte vai dizer que não é literal. Por quê? Porque interpreta a Apocalipse totalmente de maneira simbólica. É tudo símbolo. A gente vai colocar hoje ainda, eu acho que vai dar tempo. Eu não sei que horas são. Que horas são? Ajuda aí, queridos. 11 e 12. Legal. Eu vou mostrar para vocês aí daqui a pouco um slide que tem as 4 principais interpretações de Apocalipse. Tá? O que eu queria destacar para a gente... deixa eu chegar lá, vou falar do propósito, e aí eu vou destacar o que eu entendo em Apocalipse. Muito bem. O legal também destacar dos destinatários, essas cidades eram ligadas por uma importante estrada romana, partindo de Éfeso, foi a primeira, né? E é interessante que forma como se fosse um círculo essas 7 igrejas dentro da Ásia, né? Mas a pessoa podia partir de Éfeso e chegaria a cada uma delas na ordem apresentada no livro, só que de maneira circular. Apenas uma curiosidade geográfica. Data. Por que estou falando de data? Uma citação de Irineu, ele fala assim: porque ele, o Apocalipse, não foi visto muito tempo atrás, mas quase nos nossos dias, pelo final do governo de Domiciano. Com isso eu quero dizer que a data que nós participamos é mais ou menos entre 90 e 96 depois de Cristo. Tá? Na época do imperador Domiciano, que foi uma perseguição muito grande para com os cristãos. A própria realidade de João estar preso na ilha de Patmos. Tá bom? Então são questões introdutórias para você e para mim. É importante para depois entrar com mais profundidade. Propósito: estimular submissão a Jesus Cristo e sua adoração, revelando sua transcendência divina, o controle soberano do Senhor sobre as igrejas e o triunfo final sobre a iniquidade. Ao estudarmos Apocalipse, eu queria destacar para você e para mim que o livro, embora difícil de estudar, com muita simbologia, como nós falamos, ele é positivo na perspectiva dele. Por quê? Porque ele estimula uma santidade prática em vez de um mero escapismo. Isto é, eu quero fugir dessa realidade. É o contrário. É procurar cada vez mais viver uma santidade prática no nosso dia a dia, de acordo com aquilo que Apocalipse fala. Então, ele encoraja a uma pureza de vida,
ele enfatiza a perseverança no presente à luz das promessas futuras. E ele apresenta o Senhor Jesus Cristo não apenas como juiz, mas também como redentor. Então, essas três questões eu queria que a gente guardasse no coração hoje e estudando o livro, tá? Então, ele encoraja a minha vida a uma pureza, tá? Ele me estimula a perseverança. Perseverança do quê? Hoje. Por causa de quê? Por causa das promessas futuras. E também apresenta Jesus Cristo como juiz, e não apenas, como redentor, e não apenas como o juiz. Frase-chave, consumação. E o versículo-chave, nós já falamos 1:19, e também o 22:20. Vamos lá para o final. Um pouco antes do último. O último é 22:21. (22:20) diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Maranata. Maranata é vem, Senhor Jesus. Então, aquele que dá testemunho, isto é, aquele que começa o livro, Revelação de Jesus Cristo, ele diz: eu venho sem demora. Ok? E aí, as 4 abordagens. Estão comigo aí? Vou descendo devagar para vocês lerem. Primeiro, a idealista. Essa abordagem idealista, ela é quase que feita assim, meio como instintivamente, né? Uma boa parte, Apocalipse 1:3, quem são? São igrejas históricas, tá bom? As 7 igrejas da Ásia são igrejas históricas. Apocalipse 4:19 vai falar sobre um conflito cíclico entre o bem e o mal dentro da história. E Apocalipse 20-22 vai falar sobre o triunfo final do bem sobre o mal. Tá? Então, é uma interpretação idealista. Na verdade, ela surge de uma reação a formas extremas, né, de pré-milenismo no 3º e no 4º século. Ela tem muito mais ênfase na questão histórica, Deus versus Satanás na história da igreja, ou mais cíclica, né? A questão que está ali, o bem e o mal dentro da história em geral. Tá? Mas essa é uma interpretação. Por isso que fala que é idealista, porque trata dessas questões aí, dos conflitos, né, entre aquilo que acontece hoje, tá? Então, representa ideias e não necessariamente eventos. Estão comigo? Deu para entender um pouquinho? Sim, vocês vão ver, vocês vão comparando com as outras interpretações, tá bom? Tá? Preterista, que ideia que é esta?
Apocalipse 1 a 3 também são igrejas históricas, tá? De 4 a 19 é uma descrição simbólica de eventos contemporâneos. Então, o livro vai descrever os conflitos, os atritos atuais entre o cristianismo e os seus inimigos. Não profecia, tá? Não é profecia. Ele está descrevendo de maneira simbólica o que está acontecendo, ou os eventos contemporâneos. Tá bom? E 20 a 22 é uma descrição simbólica do céu. Uma interpretação historicista. 1 a 3, também igrejas históricas. 4 a 19, a mesma ideia, descrição simbólica de eventos da história da igreja, aí não é de eventos contemporâneos, mas da história da igreja, o próprio nome, né? Historicista. E de 20 a 22, o estado eterno, tá? Então, dentro dessa interpretação, um pouco já foi cumprido, um pouco está sendo cumprido e um pouco será cumprido no futuro. Tá ok? E por último, a interpretação futurista. 1 a 3, igrejas históricas e características de igrejas ao longo da história. Eu vou descrever isso aí para vocês. De 4 a 19, descrição simbólica de eventos literais futuros anteriores à segunda vinda de Cristo. E de 20 a 22, o reino milenar e estado eterno. Qual que você tem uma pequena preferência? Existe? Futurista. Alguém mais? Futurista? Futurista? Também. Também. Futurista mesmo. Valmir, você está mudo, Valmir. Minha preferência é futurista também. Futurista. Joia. E as mulheres do nosso grupo? Cadê as princesas? Futurista. Futurista. Legal. Eu também participo desta posição. O que eu quero colocar? Essas características das igrejas ao longo da história. Há uma ideia, né? Há uma interpretação dessas 7 igrejas. Por exemplo, Éfeso, que é o que você talvez mais conheça aí, que é do primeiro amor, né? Então, a igreja do primeiro amor perdido, né? Quer dizer, a igreja apostólica, ao longo do tempo, ela foi perdendo o seu primeiro amor. A igreja de Esmirna é a igreja perseguida de Diocleciano, né, até Constantino. E se você olhar na história da igreja, eu já falei isso com a semana, não lembro quando foi, com Constantino, a igreja passou a fazer parte, né, vou dizer assim, do status, né, dentro do império.
e ela deixou de ser perseguida, né? Aquela ideia, a interpretação de que Constantino se converteu, né? Na ponte de Mísio, ele viu lá no final uma cruz brilhante, né? E ele acabou se convertendo. E porque o imperador se converteu, o cristianismo deixou de ser perseguido. A igreja de Pérgamo é a igreja debaixo do favor imperial de Constantino. A igreja de Tiatira é a igreja papal na Idade Média. A igreja de Sardes representaria o tempo da igreja na Reforma, o protestantismo dos séculos XVI e XVII. Filadélfia seria a igreja missionária, iniciada com o movimento dos puritanos. E Laodiceia seria a igreja rejeitada, a apostasia final. Então, é mais ou menos isso, né? Assim, dessa questão que está aí, características de igrejas ao longo da história. Vocês podem perceber que é uma das posições. Tá? As outras três, elas não trabalham com essa ideia de que essas igrejas da Ásia também irão representar as características das igrejas que viriam, né, desses momentos da história. Ok, queridos? E aí, né, deixa eu ver aqui, nós vamos. Algumas... Oi? Não é com o senhor, não, desculpa. Não é comigo. Características e algumas peculiaridades. A estrutura de Apocalipse é absolutamente única. O número 7 desempenha um papel definido. Tá? Vocês vão ver isso aí quando nós estudarmos juntos essa questão do número 7. No Apocalipse, nos é possibilitado um olhar para dentro do mundo celestial, como não ocorre em nenhum outro livro bíblico. A adoração e a glória de Deus no mundo celestial constituem os pontos culminantes da expectativa futura da Bíblia, conforme Apocalipse 21. A incredulidade das nações, ela é narrada mediante figuras dramáticas. Apocalipse 13, Apocalipse 17, vai falar de situações que é terrível, que serão terríveis, né? O que acontece, o que vai acontecer por conta da incredulidade, por conta do afastamento de Deus. As figuras, elas se apoiam no Antigo Testamento. Até mesmo quando seria difícil encontrar citações formais. Mas nós estaremos olhando, né, para essas orientações ou profecias do Antigo Testamento. Que mais? No Apocalipse, são acolhidas indicações sobre o fim dos tempos que vêm do livro Daniel, Isaías, Jeremias, Joel, Zacarias e outros, bem como dos discursos escatológicos de Jesus. Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Trechos escatológicos das cartas apostólicas,
1ª e 2ª aos Tessalonicenses, que nós estamos expondo, 2 Pedro e outros. De maneira singular, esse domínio universal de Satanás vai se agudizar, você vai aumentar, tá? E essa realidade ela é contraposta à glória do Senhor que retorna. Então, o que o livro vai falar é de que o domínio de Satanás ele vai aumentar de uma tal maneira e vai revelar também a realidade da glória do Senhor que está voltando para vencer definitivamente, prender definitivamente o inimigo das nossas almas. Continuando. O Apocalipse confirma, por um lado, a reunião e o aperfeiçoamento da igreja do Novo Testamento, dentre todas as nações, e, por outro, mostra, em paralelo, as 70 semanas de Daniel e as declarações de Romanos 9 a 11, o plano especial de Deus para Israel. Então, a gente vai estudar também essa questão, aonde se encontra Israel no plano de Deus nesta época. E, por último, o milênio entre o juízo sobre os povos e o juízo final não se alicerça sobre um erro de inspiração em Apocalipse 20, que é do milênio, mas possui, no todo da Bíblia, iniciará de acordo com o desígnio de Deus e a inerrância das Escrituras em determinado tempo, ainda que o reino dos 1000 anos tenha sido sempre questionado por muitos exegetas de renome ao longo de muitos séculos até o dia de hoje. A última palavra, porém, Deus reserva para si. Alguma coisa para comentar aí? Não? Não, pastor, tá tudo tranquilo. Tá bom. Uma coisa que eu queria destacar, não sei se vocês sabem. Oi. Pode falar, Dira. É 11 dias já, né? Mas a gente vai fechar nessa questão ainda do propósito da carta, né? Para a gente entrar mesmo, assim, mais especificamente no caminho que vem. Eu quero um pouquinho, Dira. Tá. Deixa eu sair daqui, Tá. porque eu ouvi o seu cortado. Eu acho que é por conta de que eu estou também com o celular. Eu vou sair do celular. Aqui também saiu cortado. É? Eita, pronto, eu saí do celular. Pode falar. Não, só queria saber. Eu queria falar, mas eu queria entender se a gente vai agora fechar nessa coisa assim mais abrangente, e aí domingo que vem ficar nos detalhes, sim? É isso? Então, duas questões. Se nós decidirmos que faremos uma classe à parte só de Apocalipse, para aqueles que estão interessados em estudar o livro, eu vou dar uma continuada dentro da IBD, mas vai ser assim bem panorâmico, né? Tá? Para que todos os outros, as irmãs, né, algumas pessoas que participam, possam ter essa noção do livro. E aí eu fecho o Novo Testamento e a gente vai estudar um outro tema dentro de EBD. E, paralelamente, nós continuaremos com aqueles que querem estudar especificamente Apocalipse. Foi isso que eu entendi um pouquinho aí daqueles que querem estudar o livro. Eu estou pensando correto? Ou vocês... Ok? Eu queria dar uma palavra, mas não é teológica, então eu só estou esperando assim acabar um pouquinho a parte teológica para eu dar
falar alguma coisa. Eu queria saber que horas que eu entro para falar uma coisa que não é tão teológica, entendeu? Ah, legal. Tá bom. Então, vamos fechar aqui, já são 11h36. Deixa eu fechar nessa questão da... Ah, eu ia perguntar. Eu ia fazer uma pergunta. Fica aí para você pensar a respeito durante a semana. Uma só vez em toda a Bíblia é prometida uma bênção especial para os que leem e ouvem a Bíblia. 1:3. Porque lá ele fala ler, ouvir e guardar, né? Mas o ler e ouvir só nessa vez, em Apocalipse 1:3. Aí eu queria perguntar, por quê? Por que vocês acham? Não é para responder agora, não. Não é para responder agora, não. Eu já ia responder. Não, é para você pensar, correlacionar com versículos bíblicos e responder para nós. Muito bem. Aproveitar enquanto tem a Bíblia. Também tem isso. Deixa eu perguntar então para vocês. Estudaremos num momento à parte quem está disposto. Porque quando eu falo disposto, vai dedicar tempo para fazer tarefa. Eu vou fazer com vocês, com aqueles que estiverem dispostos, semelhante ao seminário. Tá bom? Então eu vou dar tarefa, eu vou dar material para ler e eu vou cobrar. Tem alguém depois dessa que vai participar ou já desistiu? Estou dentro. Fernando. Eu estou disposto. Colocar na lista. Eu estou disposto, mas vou conseguir ir todos os dias. Porque por causa do trabalho. Nós nem falamos qual vai ser o dia ainda. Então, é quinta-feira. Quem que falou? É o Paulo? Ele falou que era quinta. Mas quem está falando é o Marcos? Eu. Marcos da Rosa? Um dia a gente decide o melhor dia. Ok. Fernando, Marcos, quem mais? Posso falar? Pode, Júlio. Acho que eu estou fora, que não dá para entender nada, fica cortando tudo o que está falando, não entendo o que vocês estão falando, às vezes para, às vezes continua. Por que a gente não faz? Nós podemos fazer na igreja. Então, melhor, né? Não é melhor? Sim. Eu topo. Porque aí é um grupo menor, talvez aí uns 4, 5, 6 pessoas. Nós podemos fazer na igreja com todo o protocolo. Legal, melhor. Mais alguém? Por enquanto, só 3. Jaime, eu. Paulo Henrique? Pastor, Levanta a mão. Oi, Rosa. eu vou falar uma coisa por mim. Eu não tenho conseguido ir nos cultos de oração. Então, primeiro, antes de eu me comprometer em fazer qualquer outra coisa, eu tenho que começar a voltar aos cultos de oração. O senhor me entendeu? Parabéns. O senhor me entendeu? Concordo plenamente com você. Eu preciso voltar primeiro aos cultos de oração, antes de me comprometer com qualquer outro dia da minha semana. O senhor entende? Entendo e parabenizo. Pastor, rapidinho, Val. eu até gostaria de participar, mas daí, nesse caso, eu só poderia participar se fosse online, porque eu já vou no culto de quarta-feira
e porque também agora eu estou trabalhando e chegando mais tarde, né? Eu chego quase que 8 horas, então ficaria muito corrido para mim. Mas eu gostaria de participar, mas online. Na igreja eu já não posso. Eu vou ver com o Júlio, se de repente ele vem aqui em casa e ele participa aqui, porque ficaria mais fácil dele poder participar. Eu acho também que, na condição atual nossa, o ideal seria nós fazermos online, né? Que facilitaria essa questão de horário, de tempo, e, enfim, para nós não colocarmos mais uma, não diga programação, mas mais alguma coisa na nossa semana que a gente não vai conseguir completar. Então, eu participo também da ideia de que online, hoje seria mais viável. Mas, Júlio, tu está me ouvindo? Você vem aqui em casa e participa comigo. Vai ter lanchinho? Vai. Eu faço um café para tu. Tá bom. Mais alguém? Me dá cola também? Marcos da Rosa, Júlio, Paulo Henrique. Tem 2 Júlio aqui, coloquei 2 vezes. Tá vendo? Mais ninguém? Por enquanto, 4 alunos? Pastor, online eu vou chegar junto também. Pastor, é Patrícia. Meu aplicativo travou aqui, mas eu gostaria de participar também. Ok, Patrícia. Oi? Desligou? Legal. Então tá bom. Fernando, Marcos da Rosa, Júlio. Vai ser qual dia mesmo? Não sei, vou perguntar agora. Qual dia que vocês acham que é melhor dentro dessas 6 pessoas aqui? Eu coloquei a Val, né? A Val falou que online dá. Sexta-feira também é um dia bom, né? Sexta-feira pode ser. Nós vamos fazer a aula. A única questão, no meu caso, eu não posso fazer todas as sextas-feiras. Talvez a cada 15, porque quinta e sexta são os 2 dias que eu tenho separado para aconselhamento. Mas se nós fizermos a cada 15 dias, eu acho que eu consigo conciliar as 2 coisas. E aí fica melhor para vocês também, para ter um tempo maior de estudo. É legal também, pessoal. Só que sexta-feira que vem, não. Alguém falou aí. Eu vou para Ilha Bela. Meu Deus. Tá, vamos fazer uma coisa? Mas eu vou na terça. Tá, mas deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu opinar. Eu acho melhor nós separarmos a quinta-feira. Alô? Ok. Quinta-feira. Eu acho que a quinta é melhor. Então eu vou participar na Ilha Bela. Quinta-feira tá bom. 15 não, né, pastor? Não precisa levar lanchinho. Quinta a cada 15 dias. Ok, para mim tá bom. E a gente pode criar... Pastor? Oi. A gente pode criar um grupo aí desse estudo e nesses 15 dias a gente vai entrando em contato um com o outro, tirando dúvidas, trocando material. Pode ser. Ok, então vou repetir aqui os nomes. Fernando, Marcos da Rosa,
Júlio, Paulo Henrique, Marcos, da Patrícia, a própria Patrícia e a Val. Pastor, posso Coloca dar... a gente também, pastor, por favor. Paulo Rogério. Posso dar uma sugestão? Fala, Marquinhos. Porque às vezes pode ser que consiga participar por causa de trabalho. Mas se a gente gravasse, a gente podia entrar no dia seguinte de manhã, outro horário, conseguir ver a aula. Pode ser, né? Uma possibilidade. Pode ser. Eu acho que é joia para aqueles que, por alguma razão, não puderem participar. Eu acho que eu consigo gravar aqui, né, Marcos? Oi? Eu acho que eu consigo gravar aqui, né? Eu acho que consegue. Se tiver um computador... Depois você me ensina. Isso. Então, outro aviso aqui. Eu estou colocando lá, na página da igreja lá, todo esse estudo aqui. Então, quem tiver dúvida, pode entrar lá e ver. Eu estou vendo que ninguém entra, poucas pessoas entram lá. E pode também rever alguma coisa. Estava nem sabendo. Alguma coisa que ficou em dúvida, pode entrar lá. Né? Esqueceu da tarefa? Entra lá, tá lá, dá para ouvir. Né? De vez em quando eu assisto, sim, verdade. Tem bastante lá. Eu não estava sabendo. Agora eu coloquei junto. Eu não estou no grupo. E aí é mais fácil de entender. Legal. Então tá bom. Então tá marcado. Quinta-feira, quinzenalmente. E para essas pessoas que estão aqui relacionadas, eu vou depois enviar o material direitinho. Depois eu passo para a igreja. Se de repente alguém quiser entrar. Tá joia? Marcos, coloca eu aí. Jandira, você está aí daí? Eu tô. Oi. Então, se você quiser falar aí o que você queria. Eu falo muito que vem, certo? Quando a gente vem, eu falo, tá bom? Semana que vem? Porque vai continuar, não vai? Ah, tá. Se Deus quiser. Eu vou sim, na EBD. Na EBD, a semana que vem, a gente vai continuar. Tá bom. Agora eu fiquei curioso. Não, então eu vou falar. É que tá bem ruim a minha conexão. Eu tô preocupada de ficar falhando. Mas quando a gente estava falando lá no início, né, começou a vir na minha vida um pensamento mais devocional do Apocalipse, né? Claro que é um livro pesado mesmo e é bem teológico, mas sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de um outro João na prisão, né? Foi João Batista, e vivendo aquela coisa terrível, aquela época terrível, né, que eles estavam vivendo no governo romano. E aí, a própria perseguição, né, que João Batista sofreu, e ao ponto dele da prisão pedir para os discípulos perguntarem para Jesus se realmente Jesus era o Cristo. E Jesus, com todo o carinho, né, com toda a sensibilidade ali, falou: olha, vocês estão vendo? Vão lá e falam para João que vocês viram, né, os milagres, os meus feitos, né? E ali se cumprindo realmente, ele era o cumprimento da profecia, Jesus era a pessoa cumprindo a profecia. E eu penso em o João do Apocalipse, também, né, no contexto desses, de tanta perseguição, de tanta oposição, e o Senhor é mesmo Cristo, né, é mesmo, porque todos os apóstolos já tinham morrido, ele ficou... eu não estou falando que ele tinha essa dúvida, eu estou pensando que como Jesus novamente se apresenta ali e fala assim: olha, sou eu sim, e as profecias se cumpriram e vão ainda se cumprir novas profecias,
eu fico vendo assim para a pessoa de João, que acalento foi ser o escolhido para a revelação, né? Para escrever, para ver. E aí fica para mim assim uma clareza de que nós estamos vivendo dias tão difíceis e a nossa fé também, né? Como a gente é provado. Essa semana a gente perdeu 2 pessoas para o Covid, e pessoas que a gente estava orando, que a gente estava intercedendo, que a gente estava crendo, né, na cura, e daqui a pouco essas 2 pessoas morreram, e a gente poder ainda falar assim, não, ele é o Cristo, a sua soberana vontade, a sua sabedoria, o seu amor não falham, e mesmo quando a gente tiver, né, se algum de nós aqui tiver tristeza, tiver dor, tiver momentos assim de se sentir abalado na fé, né? Tantas pessoas perguntando, onde está o teu Deus, né? Você não orou, você não buscou, cadê o teu Deus? E da gente poder saber que quando a gente vai para Cristo e pergunta para ele, Jesus, me explica, né? O que está acontecendo? Ele vai responder. Acho que ele respondeu para João Batista, respondeu para João na ilha de Patmos, e ele responde hoje para qualquer um de nós que for até ele com as nossas dúvidas, as nossas dores, as nossas acusações contra nós e contra a nossa fé. Ele é o mesmo Jesus. Acho que eu fiquei pensando em João, o apóstolo do amor, tendo esse carinho especial de Cristo, né? Quando o pastor falou, não é o que João revelou, né? Mas Jesus que revelou uma situação diferente nesse livro. Foi isso que eu queria compartilhar na aula, né? Que ficou da aula de hoje para mim. Legal, Dira. Muito jóia. A gente sempre pensar, né, na palavra, especialmente em Apocalipse, nessa questão do coração devocional, relacional com o Senhor, ainda que sejam questões futuras, né? Mas que a gente sabe que são questões presentes, né? Tem muita coisa acontecendo que tem a ver com aquilo que o Senhor deixou revelado, preveniu, né? Especialmente, aqui caiu o desafio para você, dá uma lida, né, em Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, as próprias cartas de Tessalonicenses que nós estamos expondo na igreja. Dá uma lida nessas cartas, que talvez seja assim um pouco mais fácil de entender, diferentemente de Daniel, Zacarias, tal, Joel, né? Dá uma lida, porque é realmente uma questão devocional para nós, olharmos a nossa vida, o nosso dia a dia e aquilo que a gente está vivendo à luz da palavra de Deus. Nunca esquecer dessa questão aí mais devocional, né? Embora seja teológico, como a Dira falou, né? Mas acho que é uma cobrança muito oportuna de nós nunca deixarmos de que o estudo, né, teológico, vou dizer assim, da palavra, nos afaste da questão devocional, que tem a ver com essa aplicação daquilo que nós estamos estudando à minha vida diária, né, ao meu relacionamento com o Senhor e ao meu relacionamento para com as pessoas. Obrigado, Dira. Muito bem. Pastor. Podemos... Oi, fale. Dá para o senhor repetir aí esses tópicos aí que o senhor falou? Mateus, como é que é? Mateus 24. Mateus 24. Marcos 13. Marcos 13. Lucas 21. Lucas 21. Primeira e segunda aos Tessalonicenses. Tessalonicenses. E segunda Pedro. Segunda especialmente. Tá bom. No Novo Testamento. Dá uma lida, que são os discursos escatológicos de Jesus nos evangelhos e trechos escatológicos nas cartas. Podemos orar para encerrar? Uhum. Então vamos orar. Querido Deus,
Muito obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado a Ti, Espírito Santo do Senhor, que nos orienta, que revela, nos dá entendimento, nos dá compreensão da palavra do Senhor e muito mais. É o Senhor quem aplica a nossa vida e quem nos dá o poder de poder viver aquilo que temos aprendido. O nosso propósito, Senhor, é realmente viver para a Tua glória. Nosso propósito, Deus, é conhecer a Tua palavra e tornar o Senhor conhecido. Então, Deus, aquilo que foi levantado até pela Jandira mais uma vez, nos ajuda, Senhor, a devocionar em cima da palavra do Senhor. Pode ser difícil, muitas vezes, os textos, mas obrigado porque temos o Teu Espírito que nos dá entendimento e que nos ajuda a compreender a palavra do Senhor. Muito obrigado por isso. Obrigado por essas vidas que estão comigo nesta manhã. Queremos desejar e pedir que nos ajude a estudarmos com maior profundidade a Tua palavra, especialmente o livro de Apocalipse. Fique conosco neste dia, nossas famílias, e nos permita, Pai, estarmos juntos ainda nesta noite. Fique com aqueles que precisam tanto da Tua intervenção nos seus corpos. Eu quero lembrar da irmã Lúcia, da Dini, da Rúbia, do Pedrinho, e pedir, Pai, que a boa mão do Senhor de restauração e poder esteja sendo estendida sobre essas vidas. Amém. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, queridos. Deus abençoe. Um beijo no coração. Até a noite, se Deus quiser.